Olá a todos e a todas. Meu nome é Paulo Diniz, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Olinda. Este é o nosso curso de EAD Roteirizando as Histórias em Quadrinhos. Na aula de hoje, nossa primeira aula, iremos ver a formação, o surgimento dos quadrinhos como linguagem e meio, ou seja, onde ele está sendo publicado. O surgimento das histórias em quadrinhos é datado de 1895, embora, como toda datação, ela é meramente um ponto de apoio para as análises sobre o surgimento desta nova linguagem que usava ou aliava a narrativa gráfica e a simulação de movimentos em quadrinhos sequenciados. Bem, na tradição ocidental, a relação entre texto e imagem ela sempre foi muito bem explorada. A nossa tradição ocidental, vindo pelo catolicismo, a exploração de imagens para contar narrativas, o exemplo clássico são nas igrejas católicas com os 12 Passos de Cristo, ou a encenação da Paixão de Cristo, ou seja, trazer para o visual um elemento que era narrativo do Novo Testamento, da Bíblia. Então, se você for analisar, for estudar a história, a origem das histórias em quadrinhos, alguns colocam elementos da Idade Média, há alguns códices, alguns textos, alguns desenhos, algumas iluminuras medievais, onde já aparecem o balão. No Brasil mesmo há uma grande corrente que defende o surgimento das histórias em quadrinhos com Ângelo Agostini, um ítalo brasileiro que trabalhou nos principais jornais do Império, crítico ferrenho do imperador, chegando a ser quase exilado, e nas aventuras de Inhoquim ele já colocava os quadros sequenciados, só que faltavam alguns elementos gráficos que vão caracterizar os quadrinhos. Nós vamos ver a posteriori, que são as linhas de construção, as linhas de movimento, a arte sequencial, o uso da perspectiva. Então, elementos gráficos que vão corroborar para que você entenda aquela sequência de imagens com uma narrativa. Não é intuito deste curso a história das histórias em quadrinhos ou uma análise mais pormenorizada desta linguagem, desse meio. Vamos deixar uma biografia específica para a história, específica para o surgimento das histórias em quadrinhos, que é muito rica, principalmente na década de 60 e 70, mas não é o intuito deste curso. Essa aula introdutória é mais para vermos quais os conceitos e que elementos vão aparecer nas histórias em quadrinhos, que vão diferenciá-la, por exemplo, do humor gráfico, da charge, do humor político. O que é que vai tornar aquela representação de desenho uma história em quadrinhos? E como qualquer linguagem, ela vai se adaptando, ela vai se construindo através do tempo até se caracterizar. Então, na primeira lâmina aí nós temos aquele que é considerado o primeiro personagem de quadrinhos, o Yellow Kid, de Richard Outcault, norte-americano, que desenhava para o New York Tribune. E por que consideramos esse personagem o primeiro na história em quadrinho? Primeiramente, pelo uso de quadros sequenciados. Segundo, pelo uso do balão, pelo uso de uma linguagem coloquial, falada. Lembrando que o balão não é o texto do quadrinho, o balão é a fala. Costumo dizer que as histórias em quadrinhos, a fala, o som aparece primeiro que no cinema. O cinema só vai incorporar o som a partir da montagem norte-americana, a partir da montagem soviética, nas décadas de 10 para cima.
Desde 1905, o quadrinho já tinha definido praticamente sua linguagem, vamos dizer, mais característica. O quadro, a página, a sequência, as linhas de movimento e, acima de tudo, a fala como incorporada ao texto da imagem. Então, o balão não é, como muita gente acha, o texto do quadrinho. O balão é a fala. Né? O texto que vai ser lido é tudo. É a sequência, é aquela história, aquela narrativa que passa a ser feita através de imagem. Então, Yellow Kid, a gente considera esse primeiro momento, primeiramente, né, por incorporar esses elementos da linguagem gráfica, já falados aqui, também por incorporar o surgimento dos grandes conglomerados de mídia, principalmente jornal. O Yellow Kid está muito associado às Yellow Pages, que é um termo pejorativo na imprensa americana, que no Brasil ganhou o epíteto de imprensa marrom, que é aquela imprensa de escândalos. E a cor amarela foi justamente porque foi um teste que foi feito para, além do preto, vir outra cor no jornal. Então, Yellow Kid, apesar de não ter ainda, né, definido os elementos gráficos, como vamos ver um pouquinho, já vinha em jornais de grande tiragem, em suplementos associados a esses jornais e, acima de tudo, a uma linguagem de massa. Então, os quadrinhos, o primeiro meio foi o jornal, não o suplemento, e a partir do desenrolar, do desenvolvimento daquela linguagem, vão aparecendo outras formas, outros meios no qual ele vai sendo produzido. Os clássicos, né, que a gente conhece, as tiras, que ainda hoje tem nos jornais, que é uma forma de vender um determinado produto, né, literalmente uma peça que é encaixada dentro do jornal. Os suplementos infantis, que aí vai associar por muito tempo e grande parte dos quadrinhos a uma linguagem infantil, embora isso venha principalmente pela primeira fase dos quadrinhos, até a década de 30, quando havia, né, um sem número de personagens, sempre de bichinhos, de animais, né, ou associados a uma linguagem infantil, porque ele vinha dentro dos jornais, ou em tiras, ou então nos suplementos de infantis, né? Uma tradição que, por exemplo, aqui em Pernambuco até a década de 90 você tinha jornais que tinham esse suplemento. E ainda, logo no início, na década de 10, vamos ter o surgimento das chamadas agências distribuidoras de quadrinhos, os chamados syndicates, né? Os syndicates eram uma forma de publicar, não apenas em um jornal, mas em vários jornais, determinadas tiras. Primeiro a aparecer, né, como dos syndicates, é um personagem que acho que ele maior longa-vida nos jornais, que são os sobrinhos do Capitão, que surgiram por volta de 1905, né, da King Feature Syndicate, que dominou por grande parte essa distribuição